Olá, meninas e meninos, eu sou a Ana Cosentino. Bem-vindo, bem-vinda à nossa Semana do Quilting. Meninas, nessa série de vídeos eu vou te mostrar como qualquer pessoa consegue fazer o quilting. Eu já mostrei, já ensinei para milhares de pessoas que o patchwork é para todos. Todo mundo consegue fazer patchwork. Ele é uma técnica. Então, se você souber a técnica, com certeza você vai fazer o patchwork. Agora, eu também vou te mostrar que o quilting também é para todo mundo e que você é capaz de fazer. Nesse primeiro vídeo, eu vou te mostrar 5 fundamentos que eu acho que são essenciais, que são fundamentais para nós começarmos a fazer um quilting de qualidade e que você é capaz de fazer. Talvez você possa estar pensando, Ana, eu acho que eu não vou conseguir, eu não tenho dom para isso. Ou você pode pensar assim, Ana, eu não tenho uma máquina de milhares de reais, a minha máquina é muito básica. Ou talvez você pode pensar assim, eu já estou muito velha para começar a quiltar e eu não sou capaz de fazer isso. Bom, meninas, eu tenho um aviso para você. Você está totalmente enganada. Ou você está totalmente enganado. E eu posso te provar isso, eu posso te mostrar que você está enganado. Veja a história do seu Walter. O seu Walter é um dos meus alunos do Fundamentos do Patchwork. Seu Walter tem 90 anos e olha o que ele não... Nem sou eu que vou contar, nem eu que vou falar para vocês. Vocês vão assistir e você mesma vai tirar suas próprias conclusões. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Assista até o final como você vai ver como você está enganada. Meninas e meninos. No plural, hein? Meninas e meninos. Patchwork para mim foi um desafio. Vocês vão pensar e dizer, por que desafio? Desafio porque eu vi minha professora da minha filha, a Ana Cosentino, fazendo aquelas belos blocos. Ah, o nome é blocos, certo, blocos. Fazendo aqueles belos blocos, aquelas maravilhas, certo? Que eu ficava pensando da seguinte forma, puxa, elas fazem aquilo, por que eu não posso fazer? Por quê? Porque eu tenho 90 anos? Porque eu sou velho? Uma outra coisa, porque eu sou daltônico e só tenho esse olho, esse daqui, babau, acabou. E aí, puxa vida, será que eu não posso fazer? Posso, e vocês também podem. Por que não? Por que não? Por que não? Aí, peguei pano pra lá, pra cá, e vamos costurar, e vamos cortar. Meninas, como apanhei. Eu pensei que o negócio era assim, negativo. É trabalho de arte, perseverança, principalmente paciência. Nada é impossível. No meu dicionário, não existe a palavra impossível. O que existe, difícil, trabalhoso e muitas vezes até caro. A gente vai comprar um pano, aí os caras pedem aqueles tubos de dinheiro. Mas a gente põe um retalho. E agora, a professora Ana Cosentino inventou, sei lá se inventou, dizem que é das épocas dos faraós, etc. Eu sei que a professora agora está com um negócio que está jogando em cima da gente. Quilt. Vocês sabem o que é quilt? Ah, vocês sabem mais do que eu. Mas para mim é outro desafio. A professora Ana está pensando que eu não aceito o desafio? Professora, vou aceitar o desafio. Vou fazer quilt. Viu? Vou fazer quilt. Por que não vou fazer? Vou sim. Se saiu bom, tudo bem. Se saiu ruim, eu choro e vou fazer novamente. Porque a gente não pode parar.
Se parar, morreu. Quer morrer? Morra sozinha. Porque eu, aqui, ó, vovô volta. Negativo, não vou morrer com 90. Vou ver se eu passo os 100 anos. 100. Espera lá aí. 100 anos no Cute e no Passo Ouro. Tchau, garotas. Meninas, vocês assistiram? Eu sou fã de carteirinha do seu Walter. Eu sou fã de carteirinha por vários motivos. Ele não arruma desculpas para enfrentar desafios. Ele enfrenta. Vocês assistiram? Vocês viram o que ele falou? É muito legal. 90 anos, meninas. 90 anos. Quantas meninas de 30 anos, 20 anos estão aí desanimadas, achando que não vai conseguir, que não é capaz? E pega um senhor de 90 anos com essa disposição em aprender. Isso é o que mais me encanta no seu Walter. A disposição que ele tem, e não só no seu Walter, tem outros depoimentos, outras alunas também que já passaram dos 70 e estão dispostas a aprender. Então, o que eu acho realmente que agora nós não temos mais desculpas. Não existe desculpas. Vocês ouviram que ele falou sobre o impossível? Não existe. Para mim, essa palavra não existe. A gente tem que ser muito determinada no que a gente quer. Agora, vocês estão vendo essa colcha que está aqui atrás de mim? Vocês podem estar imaginando, essa colcha ela é antiga já. Vocês podem estar imaginando que eu quiltei essa colcha com uma long arm, com uma máquina industrial, com uma máquina profissional. E vocês estão totalmente errados. Eu vou contar para vocês um pouquinho da história dessa colcha. Dá uma olhadinha. Meninas, eu vou contar para vocês agora um pouquinho da história da minha colcha Primavera. Colcha Primavera é essa colcha que está aqui atrás de mim. É uma colcha que eu tenho um carinho por ela. Eu tenho assim, é um dos trabalhos, nos meus trabalhos, vocês vão falar assim, mas não é outonal, Ana. Ele realmente não é em tom outonal, mas é uma colcha que realmente eu tenho muito carinho por ela. Um trabalho que eu tenho muito carinho, assim, tomo muito cuidado com ela mesmo. Essa colcha, eu comecei a fazer essa colcha para dar de presente para minha filha. Eu comecei a fazer essa colcha em torno de 2001, 2002. Eu terminei essa colcha e não tinha na época, eu morava numa casa de 64 metros quadrados, uma casa extremamente pequena, com 2 filhos, já praticamente adultos. A Cláudia e o Ricardo já eram grandes nessa época. E eu não tinha espaço físico, só que eu precisava quiltar a minha colcha. E na loja que eu trabalhava, eu não podia ficar fora do período. Então, o que eu fiz? Eu fui quiltar essa colcha na minha casa. Eu quiltei essa colcha nos pés da minha cama, num quarto super pequeno, nos pés da minha cama, com uma máquina que eu tenho o maior xodó. Já eu vou falar um pouquinho da minha máquina. Essa minha máquina foi a minha primeira máquina, foi a máquina onde tudo começou. Aí quiltei o trabalho, terminei todinho o trabalho e levei para a loja para mostrar para as minhas alunas, para ver o trabalho finalizado, e joguei ele no chão. Essa é uma dica que eu vou dar para vocês. Quando você joga um quilt no chão ou numa base e ele fica retinho, significa que esse quilt está muito bom. A gente estava indo para o Festival de Gramado e mandei a colcha simplesmente por mandar, porque nunca imaginei que ela pudesse ser premiada, porque a gente tinha aquelas referências das tops na época que eram algumas, poucas, né? Nunca imaginei que esse trabalho pudesse ser premiado. Mandei descompromissadamente, ainda falei para as minhas alunas mais antigas, são testemunhas disso. Falei, eu estou mandando só para ter um trabalho de Jundiaí nessa exposição. E qual foi a minha surpresa? Ao chegar na noite de inauguração do evento, no que a gente entra no evento, a minha colcha estava logo na entrada com uma premiação. A colcha foi premiada em 2004 em Gramado.
na minha maquininha da Singer. Quando eu terminei, eu falei assim, gente, eu não acredito que eu fiz uma colcha numa maquininha dessa. Eu chamo de maquininha porque o espaço dela é muito pequeno. Então, se você olhar a máquina, eu não tinha, na época, eu não tinha nem mesa para usá-la como suporte. Eu deixava a máquina em cima de uma mesinha dessas pequenas de fórmica e virava para o pé da minha cama, virava essa máquina para o pé da minha cama e jogava todo o peso da colcha em cima da cama. E começava a quiltar. Olha o vão que tem essa máquina. Olha o vão. Ele é extremamente pequeno. E isso ainda é o menos problemático que eu tive. O problema maior foi ela estar numa caixa portátil. Então, o que acontecia? Eu ia quiltando, a máquina ela ia andando. Aí eu puxava de volta a máquina com o trabalho. Mas eu queria fazer, como diz o seu Walter, nada é impossível. Tudo a gente dá um jeito. E fiz essa colcha que foi premiada, montei essa colcha aqui, a de trapunto, e fiz vários trabalhos para eu dar aula. Então, meninas, eu não me dou, não desfaço, ela fica exposta na minha loja, eu tenho o maior xodó por ela. Uau, meninas! Vocês viram como foi difícil quiltar essa colcha? Até hoje eu trago dentro de mim, no meu organismo, no meu corpo, a dificuldade dessa época. Porque realmente eu debilitei o meu corpo pelas dificuldades da época. Nós não tínhamos tantas facilidades como a gente tem hoje. Eu falo que a gente quebrou pedra com um martelinho. E hoje vocês estão tendo a possibilidade de ter acesso a esses fundamentos do quilting. Agora eu vou te mostrar 5 fundamentos que realmente eu acho que eles são essenciais na execução de um bom quilt. Primeiro que eu acho que a gente tem a obrigação de saber, que a gente precisa saber, e outra coisa, a gente não tem que ter vergonha de ter falado, de ter escrito errado até agora. Eu acho que a gente não tem, porque tudo isso é muito novo no Brasil. E a gente tem a obrigação de, quem sabe, passar para frente. Mas se você até hoje falou quilt no lugar de quilting, não fique chateada com isso. Eu mesma, muitas vezes eu escrevo errado, eu coloquei em projeto errado. A gente não pode nos desvalorizar com isso, a gente não pode ficar chateada com isso. A gente tem a obrigação de, a partir do momento que a gente sabe a diferença, começar a fazer certo. Então vamos lá, vamos aprender qual é a diferença entre quilt e quilting. E mais ainda, e kilt. Kilt com K e L é a saia escocesa. É aquela saia que as pessoas usam na Escócia. Isso não tem nada a ver com o nosso segmento. Agora, quilting e quilt, existe uma diferença. Se vocês baixaram o meu e-book, a primeira postagem do meu e-book é realmente essa diferença. Se você não abaixou, embaixo do link aqui, baixe e faz um download do Fundamentos do Quilt para você ver. É a primeira questão, diferença entre quilt e quilting. Eu vou dar uma explicação bem básica, bem simples sobre a diferença. O quilt é o seu trabalho. O quilt, em resumo, é o seu trabalho. O quilting é o acolchoado, é a manta, o patch que vai em cima e o forro. Esse processo de você unir as 3 camadas, unir o forro, a manta e o seu trabalho, esse é o quilting. O processo que é feito, todo o processo, o desenho que você vai fazer, todo esse processo é chamado de quilting. E quilt é o seu trabalho. Basicamente, bem a grosso modo, é essa a diferença. Então, se você for falar, eu estou fazendo um quilting, significa que você está trabalhando na união das 3 camadas. Você está fazendo os desenhos. Pode ser um quilting reto, pode ser um quilting trabalhado e assim por diante. O segundo fundamento, que eu acho assim que é essencial, você precisa saber regular a sua máquina. Muitas das vezes você acha que o problema é você. E não é. Muitas das vezes o problema é a regulagem da sua máquina. Uma dica que eu vou dar para vocês, se você quer realmente trabalhar com quilting, o primeiro passo que eu acho que tem que ser feito é você levar a sua máquina para um bom mecânico
e pedir para ele deixar na sua máquina zeradinha, reguladinha. Você vai falar para ele que você quer trabalhar com costura reta e com quilting. Atualmente, eles já sabem o que é o quilting. Até pouco tempo atrás, muito mecânico não sabia o que era quilting. Então você vai explicar para ele o que é o quilting, como que vai ser o processo, vai explicar grosso modo para o mecânico, né? Mas você pede para ele deixar ela regulada, zeradinha, todo o processo, a altura do seu pezinho da sua máquina, deixar ela certinho, para você começar a quiltar. Porque muitas das vezes as meninas vocês pegam as máquinas e a máquina ela não está totalmente regulada. Ou muitas vezes a máquina ela não é uma máquina tão forte, uma máquina um pouco mais fraca e não consegue quiltar e você acha que o problema é você. E não é. Muitas das vezes, quando alguém chega para conversar comigo, a primeira coisa que eu pergunto, qual é a sua máquina? Então, meninas, regulem a sua máquina, deixa a sua máquina bem certinha, bem regulada, lubrificada. Vocês precisam sempre saber que a máquina precisa estar lubrificada. Troca a agulha da máquina, porque tem máquina que tem agulha há 3, 4 anos e nunca foi trocada. Isso é super importante. Deixa a máquina correia, se tiver correia, deixa ela zeradinha para você começar a fazer o seu quilt. Então esse é o segundo fundamento que eu acho que primeiro passo é você pensar na sua máquina, deixar a sua máquina em perfeitas condições para quiltar. Outro fundamento que eu acho muito essencial, você tem que pensar, você tem que elaborar o projeto do seu quilting. O quilting não é simplesmente você sentar na máquina, ficar tensa e começar a quiltar. Existe toda uma elaboração, existe todo um projeto em cima do que vai ser feito. Porque se você não fizer isso, muitas das vezes, você pode acabar com o seu trabalho. E você pode achar que o problema é você. E não é. Foi falta de fazer um projeto. Foi falta de pensar e executar esse projeto antes de ir para o quilting em si. Então, esse é o terceiro fundamento que eu acho que é super importante. Quarto fundamento que eu acho assim que é muito importante. Você deve prestar atenção à sua postura, para que você não tenha problemas sérios de coluna. Isso, se alguém tivesse falado isso para mim muitos anos atrás, com certeza eu não teria tantos problemas de coluna como eu tenho hoje. Então, isso é uma coisa que eu acho realmente muito importante, que você preste atenção na sua postura, na maneira como você senta na máquina, na altura que está essa máquina, no peso que está esse trabalho em cima de você. Então, isso é muito importante. Vou dar uma dica para vocês aí nesse fundamento. Toda vez que acabar a bobina da sua máquina, levante para fazer um alongamento. Eu uso isso como regra para mim. Toda vez que acaba a bobina da minha máquina, eu levanto e alongo. E faz uns 4 anos que eu não tenho mais crise de coluna. Porque realmente eu comecei, depois da última, eu quase tive que ir para a mesa de cirurgia, eu aprendi a respeitar um pouco os limites do meu corpo. Então essa é uma dica que eu dou para vocês. Toda vez que acabar a bobina, levante e alongue. Parece bobagem, mas não é. Siga, arrisca essa dica que vocês vão me agradecer no futuro. E o último fundamento, não queira fazer tudo ao mesmo tempo. Se você nunca quiltou, uma dica que eu vou dar, é muita coisa para você fazer logo de cara. Então você tem que primeiro treinar a velocidade do pedal, você tem que pensar no desenho que você vai fazer, no design que você vai fazer, e você tem que pensar, como que você vai empurrar o tecido, para onde que você vai. Então, é muita coisa para logo de cara você já querer sair e começar a fazer um quilt desenhado, um quilt trabalhado, um quilt todo elaborado. O primeiro passo que eu acho que você deve fazer, primeiro é controlar a velocidade do pedal. Pega um tecido velho, seu tecido, monte um sanduíche com forro, manta, prepara um sanduíche, vai para a máquina sem se preocupar o que vai sair, se está fazendo reto, se está fazendo bolinha, se está fazendo folha, se está fazendo arabesco, sem se preocupar com isso, se preocupe somente com a velocidade da máquina. Procura não ficar dando tranco na sua máquina, indo assim, para, vai. Procura manter uma velocidade homogênea.
Não precisa ser muito rápido e também não precisa ser tão devagar. Uma velocidade de média para baixo, um pouco mais lento. Procure soltar essa parte aqui do corpo. Eu falo para as meninas, quando eu estou dando aula, eu venho por trás e brinco. Relaxa, solta essa parte aqui, solta essa parte. Então, o primeiro passo é você treinar o motor da sua máquina, o pedal, onde vai ter a velocidade da sua máquina. Depois você começa a fazer movimentos para a esquerda, para a direita, movimentos para a esquerda, para a direita. No começo, meninas, eu vou contar para vocês. O meu movimento da esquerda, ele não funcionava de forma nenhuma. Eu ainda brincava assim, gente, parece que eu tenho algum problema mental. O meu cérebro do lado esquerdo não funciona. E eu ficava forçando a minha cabeça, o meu cérebro, para trabalhar do lado esquerdo. Do lado direito, eu sou destra, do lado direito saía super bem. Mas todo movimento que eu fazia para a direita, saía uniforme. O que eu fazia para a esquerda, saía todo deformado. E isso é muito bom, porque você começa a exercitar os dois lados do cérebro. A minha filha, que é médica, ela brinca comigo. Ela fala assim, mãe, quando você está quiltando, parece que você entra em transe. Você não vê mais nada. E eu realmente, quando eu estou quiltando, eu relaxo. Eu não fico tensa. Eu relaxo, porque eu me solto. Então, é você se soltar, você não ficar tão tensa. Porque a partir do momento que você fica tensa, você trava, você contrai todos os seus músculos e isso dificulta você a trabalhar. Não seja tão exigente com você no início. Se permita a não ficar bom também. Eu lembro que quando os primeiros meus ficavam totalmente desiguais, mas eu segui o que o seu Walter falou, eu encarava como desafio. Eu sempre fiz isso na minha vida. Eu sempre encarei todas as dificuldades como desafio. Eu nunca fiquei me lamentando. E realmente eu quiltava. Até pouco tempo atrás, o meu primeiro trabalho quiltado estava exposto na minha loja. E eu deixava exposto para poder mostrar para as minhas alunas que a gente não nasce sabendo, que a gente aprende. E eu lembro que eram umas bolinhas toda torta para o lado esquerdo. Ficava, em vez de ficar redonda, ficava quadrada. Até que chegou uma cliente, puxou o trabalho da parede e falou assim, eu vou comprar esse trabalho. Eu falei, não, mas eu não quero vender. Não, mas eu vou comprar. E levou o trabalho. Mas eu não queria realmente vender, porque eu queria mostrar. Se eu estivesse aqui, eu ia mostrar para vocês. Aliás, no decorrer da nossa semana, eu vou mostrar os problemas que eu tenho no meu quilt também, para vocês verem que não é tudo tão perfeito. Então, esse fundamento eu acho assim que é essencial. Você não se cobrar, não exigir tanto, sem nunca ter feito. Você se respeitar. Quilting é treinamento e nós conseguimos fazer. Então, meninas, estes fundamentos, eu acho que realmente, se vocês começarem por aí, se vocês seguirem à risca esses 5 fundamentos que eu dei, eu acho assim que vocês já estão com um passo à frente. Meninas, eu estou falando demais. O Ricardo fala que eu falo muito, que eu me alongo no assunto. E realmente eu me alongo no assunto porque eu tenho paixão pelo que eu faço. Eu amo o que eu faço e eu tenho prazer em passar isso para vocês. Por isso que o vídeo ficou um pouquinho longo. Mas nós vamos lá. No nosso próximo vídeo, eu vou te mostrar como aplicar na prática esses fundamentos. E eu ainda vou te mostrar que o quilting é para todo mundo, que todo mundo consegue quiltar. Nós também vamos ter uma aula prática, uma aula surpresa. Nós não vamos ficar só na teoria. Se vocês não estão achando que eu vou ficar com a garganta seca aqui de tanto falar com vocês, vocês estão enganadas. Nós vamos ter uma aula prática. Eu vou lançar para vocês alguns desafios e nós vamos realmente colocar a mão na massa. Ou melhor, nós vamos colocar a mão na máquina, na nossa máquina. Nós vamos sentar para quiltar. Agora vocês precisam lembrar de uma coisa. O quilting, ele é uma assinatura. O quilting é a assinatura, eu sempre falei isso. Portanto, ele nunca será melhor ou pior do que de outra pessoa.
ele sempre vai mostrar a sua identidade, a sua personalidade. Por isso que eu falo, quilting é assinatura. Agora, antes de eu me despedir de vocês, eu quero te pedir algo muito importante. Rola essa página aqui para baixo e deixa o seu comentário. Para mim, ele é muito importante. É a partir desses comentários que eu vou preparando as outras aulas também. Eu quero ler e eu quero ouvir a sua opinião. Então, meninas, deixa um recadinho aqui para mim. Beijinhos e até nosso próximo vídeo.